E salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola 2022! Tudo bem com vocês, seus doido maluco Cartola? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao meu, ao seu canal Boleiros do Cartola 21. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, qualquer. Você sabe? Ah, se você não sabe, então fica até o final do vídeo, que é muito legal. Depois de ter postado ontem aquele vídeo maroto de análise, mostrando para vocês os melhores caminhos, hoje vamos falar um pouquinho aí das dicas para essa rodada, né? Dessa rodada de número 5, muito bacana. Então, separamos aqui duas fases aqui para vocês, né? Vamos fazer uma pequena análise de novo, rapidinho aqui, porque vamos apostar em tais times e logo em seguida vamos dar aí para vocês as dicas top 5, né? A dica master, né? Dica de valorização e mostrar o nosso time principal para que possa ajudar vocês, tá bom? Então fica até o final desse vídeo e claro, se você tá passando por aqui e não conhece o nosso canal e gostar do nosso conteúdo, dá uma força pra gente, ó. Link vermelhinho aqui embaixo, é só clicar, te inscreva no canal, ó. Eu ia falar assine, né? Mas pode assinar, ativar o que você quiser. Você tá em casa, tá à vontade. Ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E claro, deixa aquele joia maroto, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo aqui. Meu, não te custa nada, é gratuito, é como se fosse uma gorjeta. Você clica aí, quer dizer que você gosta do canal e tá dando essa moral pra gente, tá? E sempre compartilhe com seus amigos para o pessoal saber que tem um canal do Boleiros aí ajudando milhares de pessoas no Cartola, beleza? Outra coisa também, quero saber como foi a sua rodada de número 4. É muito importante, eu gosto desse tete a tete de conversar com vocês. Então, comente aqui embaixo como foi a tua rodada de número 4 e o que você espera para a rodada de número 5. E claro, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vem conversar com o Boleiro que eu respondo todos os comentários, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, tamo junto. Então, sem muita enrolação, vamos que eu quero passar algumas ideias aqui para vocês. Bora com o Boleiro! Então é isso aí, família, vamos começar aqui falando aí então da rodada de número 5, começando então nos nossos confrontos. Teremos aí por enquanto os 10 confrontos estão atualizados, então teremos 2 jogos para o sábado, né? Somente 2 jogos, aí teremos o Atlético Mineiro e o América, que inclusive teve um jogo agora na Libertadores, que foi 2-1, foi um jogo muito interessante. Também teremos aí o Atlético Paranaense contra o Ceará. Já no domingo teremos 7 partidas, tá? Teremos aí o Flamengo contra o Botafogo, Palmeiras jogando em casa contra o Fluminense, Atlético Goianiense contra o nosso querido Goiás. Nossa, pode observar que teremos aí bastante clássico, hein? Vamos ficar de olho que clássico é complicado, tá? Bragantino e Corinthians, Santos contra o Cuiabá, Juventude e o nosso querido Internacional. Teremos também Fortaleza e São Paulo. E o último jogo que ocorrerá aí na segunda-feira, que é entre o Avaí e o Curitiba. E aí, galera, o que eu fiz aqui pra vocês? Como eu já fiz ontem um vídeo de análise explicando, piriri e tal, eu vou repassar algo rapidinho aqui e explicar pra vocês o porquê das minhas escolhas aí. Obviamente, os nossos estudos são feitos em cima, né, de números e também do que a gente vai acompanhando diante dos futebols, dos jogos da rodada, tá bom? Então, você vê que nós temos 3... divisões aí, nós temos a carinha verde, que é o joinha, o amarelo, tome cuidado, e o vermelho, né, vamos ficar de olho. Por quê? Porque são jogos que eu acho viáveis. Por exemplo, aí no verdinho aí eu coloquei 4 jogos, 4 confrontos que eu acho muito viável para a rodada e que tem muita chance de pontuação, tá? Sendo eles aí o Atlético Mineiro contra o América, como eu já falei, inclusive esse jogo ocorreu ontem, né? O Atlético Mineiro jogando em casa tem uma média super bacana, não perdeu ainda, está invicto. Já o América já vem de 2 derrotas, né, com 2 vitórias. Eu acho um confronto muito interessante, continuo apostando aí no Atlético Mineiro. Já expliquei no vídeo de ontem da análise o porquê que eu prefiro esse time, tá? Colocamos também aí na nossa tarjinha verde aí, de jogo positivo, o Palmeiras contra o Fluminense. Por mais que o Palmeiras ainda não tenha tido, né, um objetivo muito grande, né, pontuações positivas dentro do Brasileirão, quem está acompanhando os jogos fora do Brasileirão do Palmeiras, dá para perceber que o time está muito bem focado. Isso é só uma questão de ajuste. Você pode ver que você olhar lá e ver o Palmeiras em 11º, opa, né? Mas assim, é um time que no último jogo conquistou uma vitória no Brasileirão, então dá ainda para... A gente sabe que o Palmeiras vai para cima. Contra o Fluminense, que vem de 2 derrotas praticamente consecutivas, um time que não se acertou no Brasileirão, quando você acha que vai, não vai. Então eu acho sim, um jogo muito interessante, principalmente para desarmes, e vejo que o Palmeiras é um time bem favorito para esse confronto jogando em casa. Por isso que acho que você fazer umas apostas, principalmente na defesa do Palmeiras, nos laterais e no meio de campo, é um
um ponto muito positivo. Coloquei também aí na tarjinha verde aí de jogo positivo, Juventude Internacional. Sabe, o Juventude foi lá, empatou com o Botafogo, tirou o nosso PSG e tudo mais. Eu tô gostando dos últimos jogos do Inter, por mais que o Inter não tenha vencido o jogo contra o Avaí, eu vejo um time com atitudes, né, diferentes, assim como eu já havia dito, um time que trabalha mais organizado, um time com uma boa defesa, trabalha bem as laterais e principalmente vem com jogos, né, jogadores de linha de frente muito bons para se apostar para essa rodada. E o Juventude sofre bastante. É um time que ataca, vai jogar em casa? Sim, mas é um time perturbado, um time que não tem muita conjuntura ali na sua posse de bola. Então acho sim que o Inter pode surpreender mesmo jogando fora de casa e vencer esse confronto. E coloquei também o último joguinho aí na linha verde, o Santos e Cuiabá. Por quê? Por mais que o Santos tenha perdido para o São Paulo no último jogo, tá? O Santos jogando em casa tem uma das melhores médias, então há uma grande chance. O Cuiabá, por mais que inclusive perdeu aí na Sul-Americana, né? Saiu fora aí, infelizmente. Mas assim, o Cuiabá é um time chato, um time nojento, mas não é um time de tantos gols, não é um time que ataca demais, é um time que joga um pouco na retranca ali, mais ou menos ali na terceira linha defensiva. Então, o Santos jogando em casa é forte, tem uma equipe legal, tem uma ala direita super bacana de se apostar e principalmente os meninos de ataque vêm fazendo a diferença. Acho sim que é um jogo muito bom para se apostar, até mesmo numa defesa completa aí do Santos jogando em casa, tá? Já que nos jogos de amarelinha, jogos pra gente ficar atentos, porque são jogos que pode acontecer tudo ou nada. Por exemplo, coloquei aí o Flamengo e o Botafogo, mas aí muita gente vai falar, mas boleiro, o Flamengo é favoritíssimo. Calma. Os jogos do Botafogo fora de casa, o Botafogo tem melhores médias jogando fora de casa do que dentro de casa. E o Flamengo ainda não tá lá aquelas coisas, perdeu o último jogo, né, e tem uma vitória só até agora no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ficar de olho, porque assim, é um clássico, é complicado. É um jogo que pode ser assim, 3-1 pro Flamengo, quanto 4-0 pro Botafogo. Talvez vocês vão achar que eu sou louco. Não, mas assim, tudo pode acontecer por ser um clássico e é um jogo bem habitável, principalmente no meio de campo. Veja um jogo interessante, principalmente para os meio-campistas e laterais, um jogo bastante para desarme. Obviamente, os mais escalados aí, como o Gabigol, né, Arrascaeta, tá? Esses caras vão estar aí nos times e com certeza podem fazer diferença. Mas preste também atenção nos jogadores de linha de frente do Botafogo, tá? Meu palpite eu já vou falar, já deixei o palpitômetro prontinho aí para vocês. Também coloquei um jogo pra gente ficar de olho entre o Bragantino e o Corinthians, tá? O Corinthians vem de 4 jogos somente com uma derrota, né? É o primeiro colocado, vai enfrentar o segundo colocado, só que tem que analisar que o Bragantino jogando em casa tem uma média muito boa, não perdeu ainda no Brasileirão e tem grandes chances de vencer. Por quê? É um time que joga para frente e um time que gosta de atacar bastante, principalmente pelas laterais. Vejo sim uma grande possibilidade do Bragantino vencer. Só que a gente sabe que o Corinthians é um time, né, perigoso. Então é um jogo que pode sair ali na casa do empate. Eu até acho que esse jogo ali seja um jogozinho ali para empate, tá? Tome um pouquinho de cuidado com parte defensiva, tá? Outro confronto que eu coloquei aqui foi justamente aí o Avaí e o Curitiba. Acho que o Curitiba, pelos estudos, vai vencer com esse confronto, mas o Avaí jogando em casa, por incrível que pareça, tem uma média muito boa mesmo. Então vamos ficar de olho que o Avaí, ele é meio, desculpa a palavra, é um time meio safado, né? Quando você acha que ele tá perdendo, que ele vai trazer alguma boa pontuação, ele vai lá e descapenga o nosso time, né? Então vamos ficar de olho aí. Mas eu, assim, não fecharia talvez uma zaga do Curitiba, talvez um ou dois jogadores de linha traseira ali, né? Principalmente pensaria mais nos times aí de contra-ataque do nosso querido Curitiba, tá? E aí coloquei 3 jogos assim, atenção total, perigo, né? Que é o clássico entre o Atlético Goianiense e Goiás, 2 times que não venceram ainda no Brasileirão, então tudo pode acontecer, né? Acho que até é um jogo bastante interessante. Eu vejo um jogo assim bom para os goleiros e acho que pode até ser um jogo de um 0-0 ali. Vamos ficar de olho aí, tá? Coloquei também o Fortaleza e o São Paulo. Mas, boleiro, o São Paulo ganhou dentro de casa contra o Santa. O São Paulo tem uma média muito boa de 100% jogando em casa, mas fora de casa não é bem assim, tá? E o Fortaleza, por mais que ainda não venceu, foram 3 derrotas, é um time perigoso. Vamos ficar de olho. E o Vojvoda vai para cima. São 2 equipes que atacam demais, trabalham muito meio de campo e ataque, então as defesas desses 2 times são totalmente abertas. Então pode ser um jogo de 0-0, como pode ser um jogo aí de 4, 5 gols na mesma partida. O que eu vejo interessante é apostar principalmente nos laterais e também nos atacantes de ambas as equipes. E o nosso último confronto é o Atlético Paranaense e o Ceará. Por que eu coloquei aqui no atenção? Porque é o seguinte, que nem agora, o Atlético Paranaense demitiu o técnico, né, o Carilli. Infelizmente, pode vir só 21 dias só, mas enfim, não é um assunto que a gente vai debater agora. Enfim, é uma bagunça total. O time tá bagunçado, tomou ontem 5-0, acho que do The Strong,
acho que foi do The Strong, tomou um chocolate, o time não jogou, e vem acontecendo no Brasileirão, né? São 3 derrotas já no Brasileirão, é um time que tem uma média, uma das piores médias e campanhas até agora, tá? E o Ceará, que é um time que quando você acha que vai, não vai, quando você menos espera, ele vai. Eu acho que o Ceará tem a tendência de vencer esse confronto, mas é um confronto bastante arriscado. Tomem bastante cuidado, tá? Porque tem uma tendência muito grande de jogadores negativarem aí, beleza? E aí, galera, coloquei rapidinho aqui só para dizer para vocês as médias de pontuações em casa e fora. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu tô até com a minha colinha aqui embaixo aqui também, tá? Média de pontuação em casa e média cedida, tá? Então, média conquistada e média cedida fora. Então, você vê aqui, ó, dois confrontos bastante interessantes aqui, justamente entre o Bragantino e o Corinthians, porque o Bragantino em casa é um time que foi um dos times que mais conquistou pontuação em casa, e o Corinthians, jogando fora de casa, é um dos times que mais cedeu. Assim como o jogo do Atlético Mineiro contra o América. O América é um dos times que mais cede pontuação quando joga fora de casa, e o Atlético é um dos times que mais conquistou pontos jogando dentro de casa, tá? Outro jogo bastante interessante em questão de números, exatamente a questão do, quer ver, ó, do Flamengo, né? O Flamengo é o time que mais conquistou pontos em casa, mas se você vê em vermelhinho aí, o Botafogo não é um time que cede muita pontuação, por isso que eu coloquei lá o nosso jogo no amarelinho, no atenção, beleza? Fora de casa, times que eu vejo bastante interessantes que conquistaram boas pontuações. Você vê que o Cuiabá, só que o Santos não cede, né? Assim como o Fluminense, só que o Palmeiras não cede. O Botafogo, só que, né, o Flamengo em casa não cede. Então você vê que praticamente os times que vão jogar fora de casa, tem alguns times que tiveram boas pontuações conquistadas, só que são times que não cedem. O time que mais cedeu ponto jogando em casa até agora, justamente falamos agora, até para tomar cuidado, é o time do Fortaleza, né? É o time que mais cedeu pontuação até agora, uma média alta de pontuação, só que o São Paulo jogando fora de casa não é um time que vem conquistando tanta pontuação. Então vamos ficar de olho nisso aí. Então por isso que eu deixei, eu fiz uma breve análise ali para vocês entenderem quais os melhores confrontos pra gente apostar aí, beleza? E aí pra gente finalizar essa parte das estatísticas, deixei aí o nosso palpitômetro, tá bom? Por enquanto estamos bem nos nossos estudos, estamos acertando a maioria dos nossos palpites, está dando certo, espero continuar assim. Lembrando que é jogo, é aposta, tudo pode acontecer. Então, o jogo entre Atlético Mineiro contra América, deixamos aí um palpitômetro de 2-1, tá? Nosso querido Furacão contra o Ceará, colocamos um jogo de empate 1-1. Colocamos a vitória para o Flamengo de 3-1 em cima do Botafogo. Atlético Goianiense e Goiás, coloquei empate 1-1. Palmeiras em casa vence o Fluminense de 2-0. Nosso querido Bragantino, né, 2-1 em cima do Corinthians, jogando em casa. Coloquei um resultado de 3-0 para o Santos em cima do Cuiabá. Fortaleza empatando em casa com o São Paulo 1-1, né? 1-0 do Internacional em cima do Juventude e 2-1 para o Curitiba em cima do nosso querido Avaí. E passando agora para as nossas dicas para a gente ir rapidinho para o vídeo não ficar tão longo, coloquei aí alguns goleiros, sempre coloco um goleiro em destaque, top 5 e valorização, tá? No nosso destaque coloquei o João Paulo, acho que ele tem, para mim agora é o melhor goleiro da competição e tudo pode acontecer, então é o nosso goleiro destaque. Nos top 5 deixei aí o Daniel do Internacional, o Everton do Palmeiras jogando em casa, o Everson do Atlético Mineiro também jogando em casa, Tadeu do Goiás, acho que é uma partida boa para ele, e também o nosso querido, vamos fazer uma aposta no Hugo Souza, tá? Para valorização, Bento do Atlético Paranaense, tá baratinho para valorizar, e Max Alf aí do Fortaleza, São Paulo é um time que finaliza bastante, ele tá bem baratinho para valorizar, então eu acho que vale a pena aí mesmo se o Fortaleza perdeu o SG. Já nossos queridos zagueiros aí, coloquei em destaque nosso Maicon do Santos, né? Por enquanto é um dos zagueiros com a maior média, um cara que praticamente não faz falta, um cara desarmador, muito bom para essa rodada, então é o nosso destaque, tá? Nos nossos top 5 deixei aí o Gustavo Gomes, Léo Ortiz do Bragantino, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Pablo, do nosso querido Mengão, e Bruno Mendes, do Internacional. São jogadores que eu vejo que tem bastante potencial para mitar essa rodada. Para valorizar, coloquei o David Luiz, do Flamengo, e também o Henrique, do Curitiba. Vejo que esses jogadores também têm uma grande tendência de valorização, beleza? E passando para os nossos laterais, galera, se você estiver gostando do nosso conteúdo, dá uma força pra gente, não te custa nada, a gente pede, insiste pra caramba, mas deixa um super like pra gente, que o like, gente, não te custa nada, e vocês não imaginam, de coração, não imaginem o quanto fortalece e ajuda o canal, tá bom? Então, dá essa força pra gente aí, tá? Vamos lá então, laterais, deixei em destaque nosso querido Piquerez, né?
custa baratinho, vai jogar em casa, vai enfrentar um time que cede bastante desarme, que é o Fluminense, então esse é o nosso destaque. No nosso top 5, deixei René do Internacional, Aderlan do Bragantino, o Isla, né, creio que o Isla possa fazer uma excelente partida aí pelo Flamengo, o Lucas Pires, um excelente lateral para esta rodada do Santos, né, o Bruno Pacheco também, para mim, é uma aposta aí do Ceará, e para valorização, deixei Madison do Santos, gosto muito desse lateral, ao mesmo tempo que ele é ofensivo, ele é defensivo também, um bom cabeceador, e também o Guilherme Biru, aí do Coritiba, também tem um grande potencial para valorização. Beleza? Já no nosso meio de campo aqui, deixamos um destaque, não poderia, cara. Nessa semana o cara já fez um hat-trick aí, né? Cara, é monstro. Vamos torcer que Veiga dê uma boa pontuação para nós essa rodada. Eu lhe peço, aos deuses do Cartola. Então, vou deixar destaque para ele, Rafael Veiga. Por quê? Não só porque ele é o cara, mas ele é o cara da falta, ele é o cara do pênalti, ele é o cara que finaliza, ele é o cara do Palmeiras. E outra, o Fluminense é um time que cede bastante pontuação para meios campistas. Então, para mim, é uma excelente aposta aí, tá bom? Agora, nos nossos top 5 aqui, deixei ele. Obviamente, não dá para deixar de fora. O nosso querido Arrascaeta do Flamengo, Andrei do Curitiba, Zarate do Atlético Mineiro, Johan do nosso querido Bragantino. E vamos fazer uma apostinha novamente no Vina, porque além de custar barato, é um cara que tem grandes possibilidades de uma boa mitada, tá bom? Para valorização, deixei nosso amigo Terans e também Vinícius Zanocelo dos Santos. Vejo boa tendência tanto de pontuação para esses dois jogadores, também aí, quanto para valorizar. Só lembrando o seguinte, tá? Fiquem de olho no Gomes do Flamengo também, que é uma boa opção. Passando aí para os nossos maravilhosíssimos atacantes, os caras que vão trazer aí gols, assistências e tudo mais para nós, tá? Deixei um destaque fora da curva aí, né? Muita gente, eu acho que tá apostando mais no Gabigol e Hulk, mas eu vou fazer uma aposta no Bruno Henrique, eu vou explicar o porquê. Porque o Botafogo é um time que cede bastante pontuação na sua defesa pelo lado direito, e onde joga o Bruno Henrique é o lado esquerdo do ataque do Flamengo. Então, vejo probabilidade de boa pontuação pro Bruno Henrique, tá bom? Tá caro para valorizar, mas como a gente já tá indo para aquela sequência de vamos agora manter os times, para mim o Bruno Henrique é uma boa opção para essa rodada, tá bom? Nos nossos top 5 aí deixei Léo Gamalho, um fenômeno aí do Brasileirão 2022 do Curitiba. Hulk, obviamente, não deve ficar de fora de nenhuma partida contra o América, tá bom? Alemão, vou fazer mais uma aposta, tenho uma certeza assim que o Alemão vai fazer um gol essa rodada aí contra o Juventude. Mendonça, fica de olho no Mendonça, Speed Mendonça aí contra o nosso querido Furacão. E Dudu também uma aposta jogando em casa contra o Fluminense. Já para a valorização, deixei o Erisson, que está com preço excelente, mesmo que seja aí contra o Flamengo, como eu falei para vocês. Não confio na zaga do Flamengo e o Erisson jogando fora de casa já deu uma baita de uma mitada. Então é uma aposta tá bom para valorizar. E nosso querido amigo Pedro Raul do Goiás também vejo uma boa probabilidade dele valorizar. E agora, para matar, fechar nosso time aí, top 5, né, dos nossos técnicos. Deixei 4 técnicos aí para vocês, que é o nosso querido, nosso Antônio Mohamed do Atlético Mineiro, Abel Ferreira do Palmeiras, né, o Maurício Barbieri do Bragantino e também nosso amigo Paulo Flamengo, tá bom? Para valorizar, achei 2 caras bacaninha aqui. Mano Menezes está bom para valorização, né? E também o nosso querido Fabiano Bustos do Santos, jogando em casa. Acho sim que o Santos vai vencer, então ele tem tudo para fazer uma boa pontuação. Vamos agora passar o nosso time pronto aí para vocês. Então, com base de todos os nossos estudos, nosso time ficou montado dessa maneira, galerinha. No 4-3-3, nosso goleiro vou de Hugo Souza, nossa dupla de zaga vou de David Luiz e Bruno Mendes do Internacional. Nossos laterais vou de Guga e também de Piquerez. Nosso trio, né, de meio campista vou de Arrasca, Johan e Veiga, fazendo uma aposta de capitão no Arrasca. Vou tentar fugir um pouco aí dos atacantes, tá? Fechando o nosso trio de ataque, Léo Gamalho, alemão do Inter e também Bruno Henrique. Nosso professor é o nosso Mano Menezes, professor do Internacional. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aí, da nossa rodada de número 5. Então, brigadão, do fundo do meu coração, um forte abraço, uma ótima semana. Fiquem com o Papai do Céu, vocês e famílias. E fui!